Nós temos hoje uma convidada muito especial, então, antes de chamá-la, gostaria de falar para você que este é o ProVIP, é uma sessão, são encontros que nós promovemos aqui, neste local que foi cedido a nós, Comunidade Evangélica Vida Plena, aqui na região de Guarulhos. Acontece esse encontro, antes acontecia uma vez por mês, agora ele está acontecendo uma vez a cada 2 meses, é isso? Uma vez a cada 2 meses. E nós procuramos sempre trabalhar com temas diversos e temas que ajudam tanto o empreendedor quanto uma pessoa que vislumbra uma carreira de sucesso. Então, passam pessoas que têm uma experiência naquela área em específico e traz e compartilha essa experiência conosco para que todos nós possamos crescer naquilo que nós almejamos. Hoje, nós convidamos aqui uma pessoa muito especial, que é a doutora Amanda Miranda, uma pessoa que já tem uma experiência muito vasta na carreira como advogada, já há mais de 15 anos, já praticando, exercitando essa função e essa tarefa. Eu vou convidar a doutora Amanda para estar aqui conosco e deixar que ela se apresente melhor, porque ela vai falar, sem dúvida nenhuma, muito melhor do que eu e vai trazer um conteúdo também que será, sem dúvida nenhuma, enriquecedor, tanto para quem é empresário, quanto para aquelas pessoas que hoje são empregadas, que são colaboradores dentro de uma empresa. Eu gostaria que você se levantasse aqui, a gente vai fazer uma oração pela doutora Amanda e abençoar a vida dela. Senhor, obrigado pela vida da doutora Amanda Miranda, nós te agradecemos pela pronta disponibilidade dela, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo use a vida dela nesta hora, Senhor, para falar aos nossos corações sobre tudo aquilo que é concernente ao reino, mas também tudo aquilo que é concernente ao nosso trabalho, aquilo que impacta a nossa vida, Pai. Nós sabemos que a nossa amada doutora Amanda, e pastora nesta comunidade, tem feito um trabalho incrível com pessoas, e nós estamos com o nosso coração aberto para receber tudo aquilo que ela tem para compartilhar conosco. Pedimos que a Tua bênção, Senhor, alcance a vida da família dela, que tem apoiado ela no ministério, tem apoiado ela também na carreira, e que acedeu para nos abençoar aqui durante este período. Que seja uma grande bênção e nós te louvamos pela vida dela e da família dela, Pai. Que ela seja bênção aqui em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, doutora Amanda. Então, o palco é seu aqui, o momento é seu. Se precisar de alguma coisa, a equipe está aqui disponível para te ajudar. Amém. Graça e paz, amados. Que bom que você está aqui essa noite, que bom que você está ouvindo aqui o tema que foi proposto, né? Porque nós temos um ditado jurídico que diz assim: o direito não socorre aos que dormem. Então, não adianta você falar, mas eu não sabia que era assim, eu não sabia que eu tinha esse direito. Se passou, passou. O direito não socorre aos que dormem. Nem diante do nosso justo juiz, Deus, nós vamos poder chegar no grande dia do juízo final e falar, eu não sabia. Né? Nós não estamos escusos, todos temos que saber. Amém? Então, eu sou Amanda Miranda, sou pastora, advogada, já passei por algumas empresas e por alguns escritórios jurídicos. Nesses escritórios eu advoguei para grandes empresas, tanto de Guarulhos como multinacionais, tudo na área do direito do trabalho. Tenho especialidade nessa área, né? Especialização nessa área. E hoje eu atuo no meu próprio escritório, com o meu esposo, né? Nós estamos ali com um escritório próprio, que também faz advocacia empresarial e laboral, né? Direito imobiliário e outros. E hoje o tema que foi proposto é direitos e responsabilidades do empregado e do empregador. E nós vamos dar algumas pinceladas aqui sobre esses direitos, porque, na verdade, são muitos. Né? Nós temos muitos direitos e muitas responsabilidades. Mas, pelo pouco período que nós temos aqui, vamos falar de alguns dos principais. Então, para nós iniciarmos, deixa eu colocar o meu primeiro slide. Então, nós temos o primeiro slide aqui, que é uma pequena introdução, um panorama sobre as leis trabalhistas. Então, nós começamos aqui em 1888 com a abolição da escravidão. Então, nós tivemos aqui a abolição da escravidão, não temos mais escravos, não temos mais trabalho sem remuneração. Temos agora uma remuneração justa. Em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho e Emprego.
Em 1934 foi a nossa primeira Constituição que vislumbrou algumas leis sobre o direito do trabalho. Depois, em 1941, nós tivemos a criação da Justiça do Trabalho, uma justiça especializada nessa área. E em 1943, nós tivemos a criação da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, da lei do trabalho. O que é uma consolidação? Consolidação é uma reunião. Então, nós tínhamos várias leis esparsas que falavam sobre o direito do trabalhador, e aí foi feita essa reunião na CLT, na consolidação das leis do trabalho. Em 2017, nós tivemos a nossa grande reforma trabalhista, né, que foi ali chancelada pelo presidente na época, Michel Temer, e essa foi a grande reforma. Mas as leis trabalhistas, elas mudam muito, elas mudam a todo momento. Por quê? Porque o direito do trabalho é um direito flexível. Ele é flexível de acordo com o que aparece, de acordo com o que precisa ser dirimido. E ele é flexível de acordo com os costumes daquela época, com o direcionamento que o governo toma, algumas medidas que são ali propostas. Então, o direito do trabalho é um direito flexível. E nós não temos só a CLT, que diz ali o que realmente pode e não pode no direito do trabalho. Nós também temos legislações especiais, né? E nós também temos orientações jurisprudenciais, que são orientações dos tribunais, que vêm para dirimir e para determinar certas circunstâncias. Então, por exemplo, o que está na moda agora é a discussão do Uber, né? Uber, ele tem vínculo empregatício ou não? Ou ele é um profissional liberal, apenas um contrato comercial com a Uber, o motorista? Ele tem vínculo empregatício ou não? Então, nós estávamos tendo várias ações, né, de pessoas que são motoristas da Uber e processam, pedindo esse vínculo trabalhista. Os juízes regionais, alguns estavam dando o vínculo de emprego com todos os encargos e outros não. Outros estavam falando, aqui não tem vínculo de emprego. É uma mera operação comercial, são profissionais liberais. E aí, nisso, estava tendo recursos, chegavam até os tribunais, e alguns tribunais estavam chancelando como vínculo trabalhista, e outros estavam dizendo que não tinha vínculo trabalhista. Com essa discussão toda, o que acaba acontecendo? As ações vão sofrendo vários recursos, até chegar onde? No STF. Então, hoje está lá pautado para ser julgado no STF essa discussão. E o que acontece com as ações que estão em curso, que ainda estão para ser julgadas? Elas ficam suspensas, porque o STF já determinou que essa vai ser uma decisão erga omnes, ou seja, para todos os homens. Então, quando ele der a decisão, todos os tribunais têm que cumprir. Então, aí nós temos as orientações jurisprudenciais, que vêm disso. E só a CLT possui mais de 900 artigos que regulamentam a relação de trabalho. Então, nós temos muita legislação e, como eu disse, ela muda o tempo todo. E aí, para nós iniciarmos, a primeira coisa que nós temos que fazer é algumas definições. Então, primeiro, a gente tem que definir o que é empregador. E nós precisamos definir o que é empregado. Então, será que todo mundo que tem uma relação de emprego é empregado? Será que só pode ser empregador pessoa jurídica? Ou a pessoa física também pode ser empregador? Então, a lei nos esclarece isso. Então, lá na CLT, ela traz que empregador é toda a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da sua atividade econômica, admite, assalaria, dirige e faz uma prestação pessoal de serviço. Então, empregador é uma empresa individual ou coletiva. Porém, a lei também continua que equipara a ser empregador os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admite o trabalhador como empregado. Então, aqui nós já temos a definição de empregador. Então, é empregador
toda a empresa, e essa empresa pode ser individual ou coletiva. Pode ser empregador às associações, pode ser empregador às pessoas físicas, pode ser empregador às instituições sem fins lucrativos. Então, por exemplo, eu posso ser empregadora, eu, Amanda? Posso. Por exemplo, eu posso contratar uma pessoa para me auxiliar em casa, é a empregada doméstica. Eu posso empregar uma pessoa para cuidar da minha filha, é a babá. Eu posso contratar uma pessoa para cuidar do meu jardim todos os dias, o jardineiro. Então, eu, como pessoa jurídica, posso ser empregadora. E as entidades sem fins lucrativos, por exemplo, a igreja. A igreja pode ser empregadora? Pode, ela pode contratar trabalhadores com um vínculo de emprego e registrar. E qual que é a diferença de um prestador de serviço ou de uma pessoa que vem voluntariamente fazer alguma coisa na igreja e um trabalhador da igreja? Qual que é essa diferença? Aí a gente tem que definir o que é empregado. Então, o que é empregado? A lei diz: considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sobre dependência deste e mediante salário. Então, diferente do empregador, o empregado só pode ser pessoa física. Você não tem um empregado, pessoa jurídica. O empregado só pode ser pessoa física. E aí nós temos o que a gente chama dos 5 requisitos para a relação de emprego. 5 requisitos para ser empregado, que é ser pessoa física, ter pessoalidade. Então, só eu posso prestar o serviço para o meu empregador. Eu não posso mandar outra pessoa no meu lugar. Eu não posso ligar e falar: sabe o que é, patrão? Eu estou muito cansado hoje, eu vou mandar o meu primo no meu lugar. Não, isso não pode, isso não é pessoalidade. Meu trabalho ele tem que ser pessoal. Ele tem que ter habitualidade. Então, ele tem que ter uma regularidade na prestação de serviço. E quando a gente fala habitualidade, não necessariamente significa dizer que precisa ser todos os dias, mas ele precisa ser regular. Então, por exemplo, uma pessoa que vai 4 vezes na semana trabalhar, já pode ser considerado empregado? Sim, se tiver os outros requisitos de emprego, pode ser considerado. E uma pessoa que vai 3 vezes todos os meses, pode ser considerado empregado? Sim, se tiver os outros requisitos, mesmo que ele fosse só 3 dias no mês, mas todos os meses, pode ser considerado um empregado. Então, tem que ter a habitualidade. Tem que ser um serviço oneroso. Então, não pode ser gratuito. Então, essa é a diferença das entidades sem fins lucrativos, por exemplo, que a pessoa vem simplesmente fazer um voluntariado. Se é voluntário, não é oneroso. Se não é oneroso, não tem relação de emprego. Essa pessoa não pode ser considerado um empregado. E tem que ser por subordinação. Então, tem que ter subordinação. Então, por exemplo, se a pessoa vem e faz o serviço do jeito como ela quer, não tem subordinação, nem estrutural, nem jurídica, não é considerado um empregado, não tem vínculo de emprego. Então, nós temos que ter esses 5 requisitos para ser considerado um empregado. Mas eu sou uma empresa e quero contratar uma pessoa jurídica. Eu posso? Pode, desde que seja realmente uma pessoa jurídica. Você não pode ter o que a gente chama de pejotização, que é, eu contrato uma pessoa jurídica, mas só de fachada, porque na verdade ele é meu empregado. Ele vem todos os dias, ele tem horário para cumprir, eu pago para ele salário regular, ele é meu subordinado. Então, mesmo que essa pessoa seja um PJ, mas cumpra esses requisitos, ele pode ingressar na Justiça do Trabalho requerendo o vínculo empregatício. E muito provavelmente ele irá ganhar. Então, eu quero contratar um PJ. Então, por exemplo, no meu escritório, o meu ramo de atividade é a advocacia. E eu quero contratar alguém para cuidar dos meus computadores. Então, eu vou lá, contrato uma empresa, um PJ, para cuidar dos meus computadores. Ele faz a manutenção dos meus computadores quando tem necessidade, não tem uma regularidade. Ele é uma pessoa jurídica voltada para aquilo. O valor vai variar de acordo com o serviço que ele vai me prestar. Então, aí não tem relação de emprego, ele realmente é uma PJ. Então, nós temos essas diferenciações do que é empregado
e do que é empregador. Lembrando que empregador pode ser qualquer um, pessoa jurídica ou física. Então, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa, eu posso ser processada? Sim, dependendo dos requisitos, se ela cumprir os requisitos de vínculo de emprego, pode. Eu sou um trabalhador, mas eu não sou registrado. Posso pedir o vínculo de emprego? Pode. Se você tiver os requisitos de vínculo de emprego, pode pedir o vínculo de emprego. Amém? Então, dando continuidade, nós temos o ponto 2. Agora... Mandar? Oi? Posso só fazer uma consideração? Claro. Quem sou eu para dizer não? Não, é só essa questão do vínculo de emprego é uma questão que todos nós devemos nos atentar, todos nós mesmo. Aqui, como igreja, precisa sempre se atentar. Vale dizer que hoje, muitas igrejas, por exemplo, têm sofrido processos até de pastores. A Universal, por exemplo, é uma que tem lá uma camada muito grande de processos envolvendo vínculo empregatício pleiteado por pastores, por exemplo, né? A questão do empregado doméstico é um ponto muito importante para a gente também ter muita atenção, porque é muito comum, por exemplo, você ter alguém lá prestando algum tipo de serviço que vai além daquela condição de diarista. Porque uma coisa é eu, eventualmente, chamar uma pessoa para ir lá limpar a minha casa, fazer uma faxina. Outra coisa é ter, como a Amanda explicou, essa continuidade, onde a pessoa vai ali 1, 2 vezes por semana. E são ações que realmente envolvem muitos valores. Tem até um dado interessante a respeito, por exemplo, de empresa, que aproximadamente 50% das empresas, elas entram em falência, elas quebram por causa de ações trabalhistas relacionado com esse tema, vínculo de emprego. Então, realmente é um ponto muito, muito importante para a gente tomar esses cuidados. Aqui a gente tem algumas pessoas que trabalham por conta própria. Para desenvolver esse serviço, precisam de outros prestadores de serviço, né? E aí a gente precisa tomar esse cuidado para saber se aquelas pessoas que estão prestando serviço não estão enquadradas dentro daquelas características ali de empregado que a Amanda citou, porque o risco é muito grande, mas muito grande mesmo. É verdade. Até complementando, por exemplo, nós temos o que nós chamamos de empreitada, né? Então, nós temos algumas pessoas que chamam colaboradores para auxiliar numa determinada empreitada. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou pintar aqui. Então, eu vou pintar e eu preciso de uma pessoa para me ajudar por 5 dias. Ela vem, ela me ajuda e eu pago ali para ela essa diária, os 5 dias. É considerado vínculo de emprego? Se não tiver habitualidade, não. Agora, se todo mês ou toda semana eu chamar essa mesma pessoa, pode caracterizar o vínculo de emprego, porque aí é a habitualidade. Ou, não, ele pode ir mandar outra pessoa, se ele quiser, ou no dia que ele não precisava vir trabalhar, que ele não podia, ele simplesmente falava que não podia, que tinha outro bico para fazer, ele só me avisava e não recebia punição por isso. Então, ok, está desqualificado o critério ali de vínculo trabalhista. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, a gente pega confiança em determinada pessoa e acaba ficando com ela. Então, me procurou uma pessoa esses dias e falou, olha, eu tenho um serviço de leve e traz cachorros para dar banho, para os pet shops. E eu chamei uma ajudante, que na época era menor, e ela ficou muito tempo comigo. E agora ela está... como é que fala? Ela está falando que vai processar. Como é que é o nome? Ameaçando. Agora ela está me ameaçando colocar na Justiça do Trabalho. Ocorre algum risco? Eu falei para ela, todos. A senhora corre todos os riscos. Quanto tempo ela ficou com a senhora? 5 anos. Quantos dias na semana ela fazia esse serviço com a senhora? 4 dias. De qual horário? Da 1h30 até as 10h30. Qual o valor que a senhora pagava? Todo mês eu pagava R$540. Falei, então aí nós temos todos os requisitos de vínculo de emprego. Então, vamos fazer um acordo? E assim é que nós temos que tomar muito cuidado. Aí, continuando. Direitos básicos do empregado. E quando nós falamos de direitos básicos do empregado, nós já podemos entender como deveres do empregador.
Porque se é um direito básico do empregado, então é um dever do empregador fazer. Então já fica aí, direitos básicos do empregado, deveres do empregador. E qual o primeiro direito básico do empregado? O primeiro direito básico é justamente o registro em carteira. Então, o primeiro direito que ele tem é de ver o seu vínculo de emprego reconhecido e registrado na sua carteira de trabalho. E a lei fala que a empresa ou o empregador tem 5 dias para fazer a anotação na carteira de trabalho desse colaborador. E lá ele tem que anotar a data que ele entrou, a função e o salário que ele está recebendo. Antigamente, era bem burocrático esse processo, né? Porque você tinha que pedir para o empregado trazer a carteira dele física, aí às vezes ele enrolava para trazer, aí acabava passando do prazo, a empresa esquecia e ficava cobrando, fulano, me traz sua carteira, eu preciso registrar. E às vezes a pessoa, eu perdi, ou está lá não sei aonde, vou ver com a minha mãe, e nunca trazia. Hoje em dia, seus problemas acabaram, empregador, porque não precisa mais da carteira física. Hoje nós temos o e-social e com o e-social nós temos a CTPS digital. Então, mesmo que a pessoa não traga a carteira dela, você pode entrar lá no seu e-social, que é um cadastro que toda empresa tem que ter com o governo, e lá ela faz todas as anotações de vínculo. Na verdade, ela tem que fazer todas as anotações da empresa dela, principalmente relacionado com os seus empregados. Então, ali ela já vai fazer a anotação, e agora ficou muito mais fácil a fiscalização. Porque se você não registra nos 5 dias, e você colocar a data correta do ingresso desse seu colaborador, automaticamente o governo já vai saber que você não respeitou os 5 dias. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje, com o e-social, a fiscalização está muito mais célere e muito mais rápida. Então, temos que respeitar a legislação. Então, o primeiro aqui, direito básico do trabalhador é ter o seu registro na CTPS. O próximo direito básico dele. Antes disso, nós temos uma pergunta aqui para o empregador. O empregador pode não registrar a carteira de trabalho do funcionário? Então, ele pode falar assim, não, sabe o que é? Eu vou pegar esse colaborador, mas só como fase de experiência. Então, eu não vou registrar agora. Ele pode fazer isso? Não. O artigo 13 da CLT ele é muito expresso. Essa é uma obrigação do empregador. Então, ele não pode deixar de registrar a CTPS do seu colaborador, independente de qual seja a modalidade do contrato. Então, nós temos, por exemplo, contrato de experiência. Você quer pegar uma pessoa só por experiência? Nós temos o contrato lá de experiência, 45 dias. Temos o contrato temporário. Não, eu preciso de uma pessoa, mas é urgente, é que aumentou demais a minha demanda e eu preciso só por alguns meses. Nós temos o contrato temporário, que pode ser de até 9 meses. Então, independente de qual for a modalidade do contrato, o empregador não pode deixar de registrar. Mas e se o funcionário pedir para não ser registrado? E se ele falar assim, sabe o que é? Eu estou recebendo seguro-desemprego. Se você me registrar, eu vou deixar de receber. Ou eu estou nas vésperas de ser aposentado. Se eu for registrado, pode ser que dê algum problema aí com o valor do meu benefício. Ou é que eu estou recebendo algum outro tipo de benefício da assistência social, Bolsa Família, o que quer que seja. E se eu for registrado, pode impactar também no meu ganho. Então, olha, Posidônio, eu não quero ser registrado. Eu não quero. Eu assino um documento e registro no cartório falando que eu não quero o registro em carteira. Pode aceitar? Não, não pode. Por quê? Porque a CLT diz, mais uma vez, que é a obrigação do empregador. E nós temos também alguns princípios trabalhistas. E um deles é, o direito do trabalho é indisponível e irrenunciável. Ninguém pode renunciar a direitos. Ninguém pode dispor dos seus direitos a outrem. Então, mesmo que eu chegar e falar, eu não quero, eu assino um documento, e eu realmente assinar esse documento, amanhã depois vir uma fiscalização do Ministério do Trabalho, eu vou ser punida por isso. Mas foi ele que pediu. Ele não pode pedir isso. Ele pode até pedir, mas você não pode aceitar. Porque os direitos trabalhistas são irrenunciáveis.
são indisponíveis. E amanhã depois, se essa pessoa também assim quiser, ingressar com uma ação trabalhista, pedindo o vínculo de emprego e todas as verbas, ela vai poder. E se você chegar com esse documento, falar, juiz, eu só não registrei porque ele pediu. O juiz vai falar, pois bem, quem paga mal, paga 2 vezes. Agora o senhor vai pagar 2 vezes. Simples assim. Então, não pode. Se o seu funcionário, seu colaborador, fizer essa proposta, a resposta tem que ser, somos uma empresa idônea e respeitamos a legislação trabalhista. E é a minha obrigação fazer o devido registro. Se ele não estiver contento, você pode procurar outro trabalhador. Amém? Continuando para mais um direito e dever, nós temos o pagamento de salário compatível com a função. Então, todo trabalhador, além de ter o registro na sua CTPS, tem o direito a receber um salário compatível. E quando a gente fala salário compatível com a sua função, como que eu sei qual o salário que eu tenho que pagar? Então, primeiro de tudo, nós temos o salário mínimo, que é instituído pelo governo como uma base mínima. Ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Ninguém. Fora o salário mínimo, nós temos os salários normativos. O que é um salário normativo? É aquele instituído pela convenção coletiva, que é feito por um sindicato. Então, nós temos os sindicatos de classe, cada classe tem o seu sindicato. Às vezes, nós temos até brigas de sindicato para saber qual a classe que ele vai ali representar. Então, nós temos muitos sindicatos. Então, cada categoria ali tem o seu sindicato e cada sindicato faz a sua convenção. E cada convenção traz determinadas diretrizes e determinados deveres. Os sindicatos, eles são protegidos pela Constituição Federal. E na nossa reforma da CLT, o que o sindicato propor e for negociado em acordo ou convenção coletiva, vale mais que uma norma jurídica. Então, por exemplo, a Constituição Federal e a CLT diz que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Mas aí vem a convenção coletiva dos fazedores de camisa branca e fala, olha, para quem fizer camisa branca tem que ganhar mais que um salário mínimo, tem que ganhar um salário mínimo e meio. Eu, como empregador, eu posso dizer, não, eu não quero a convenção coletiva, eu vou ficar com a CLT, eu vou pagar um salário mínimo. Eu posso fazer isso? Não. Não. A convenção coletiva, ela se sobrepõe às leis judiciais. Então, ela se sobrepõe à legislação. Então, se a convenção coletiva determinar um direito, vale o que estiver na convenção ou acordo coletivo. O acordo e a convenção coletiva só não pode tirar direitos. Só não pode suprimir direitos. Se ela fizer isso, vai estar contra a lei e é revogável. Agora, se ela colocar mais direitos do que a legislação determina, vale o que estiver no acordo ou na convenção. Eu trouxe um exemplo de convenção coletiva, que é essa aqui, que é a convenção coletiva dos motoristas de transporte. Eu lidei muito com essa convenção coletiva. Um sindicato muito bacana de se lidar, não é muito fácil, mas, na verdade, nenhum sindicato é. E, por exemplo, a convenção coletiva do trabalho deles, em 2019 e 2020, trazia como piso normativo para um motorista bitrem 2.447. Então, esse é o salário base de um motorista de caminhão bitrem. E ali ele traz as outras categorias de outros motoristas. Então, se eu sou uma empresa que tenho motoristas e caminhões, eu tenho que respeitar essa convenção coletiva. Eu não posso pagar menos. Se eu pagar menos do que o piso salarial instituído por essa convenção, eu estou sujeita a fiscalização, multa do sindicato, multa do Ministério do Trabalho e ações na Justiça do Trabalho por aquele empregado, que depois vai pedir a diferença salarial praticada. Outro direito que também é instituído, um direito básico, é o pagamento do 13º salário. Então, todo trabalhador tem direito ao pagamento do 13º salário, que é uma gratificação natalina, é um salário extra que é pago todo ano, no final do ano, pela empresa.
Então, a regra determina que o 13º pode ser dividido em 2 parcelas, sendo a primeira até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Algumas empresas antecipam, às vezes pagam tudo em novembro, às vezes paga a segunda parcela antes. Antecipar pode, só não pode atrasar. Então, não, eu quero pagar tudo dia 20 de dezembro. Posso? Não. Obrigatoriamente, a primeira parcela tem que ser em novembro. Eu quero pagar tudo em novembro. Posso? Pode. Eu quero antecipar, eu quero pagar no 5º dia útil de dezembro. Posso? Pode. Só não pode pagar dia 25 de dezembro, porque a segunda parcela tem que ser até o dia 20. Outro direito básico, férias. Quem não gosta de uma boa férias? Eu gosto. Agora, todo trabalhador tem direito a 30 dias de férias a cada 12 meses trabalhados no ano, certo? Eu posso perder o meu direito a férias? Pode, a depender do meu número de faltas. Então, ali, ó, se eu tiver até 5 faltas no ano injustificadas, não conta aquelas que foram justificadas. Então, por exemplo, se eu faltar e apresentar um atestado médico, a empresa não pode nem descontar de mim, e nem contar no cômputo aqui das férias. Então, tem que ser faltas injustificadas, aquelas que não houveram justificativas ou que as justificativas não foram legais, né? Porque tem também o funcionário até pode dar uma justificativa, mas, né, não ser acatada. Então, se eu tiver até 5 faltas no ano sem justificativa, eu tenho direito a 30 dias de férias. Se eu tiver de 6 a 14 faltas injustificadas, eu só vou tirar 24 dias de férias. Se eu tiver mais de 23 dias de falta, de 15 a 23, eu só vou tirar 18 dias de férias. Se eu faltar de 24 a 32 dias, eu só vou ter direito a 12 dias de férias. E se eu faltar mais de 32 dias, convenhamos, né? Eu já tirei as férias. Não precisa mais ter férias. Então, a legislação diz que você não terá direito a férias. Faltas injustificadas com mais de 32 dias. Mas eu não conheço nenhuma empresa que o camarada faltou mais de 32 dias que não tenham demitido ele por justa causa. Então, não vai ter férias mesmo. Tá? Mas só lembrando que essas férias, essas faltas, é contabilizada no ano. Então, não necessariamente ele tem que faltar 32 dias corridos. Se no ano todo, chegar lá no momento de eu conceder as férias dele, eu fizer a conta e ver que ele faltou mais de 32 dias, ele perde o direito a férias. A lei fala que, preferencialmente, as férias têm que ser concedidas em 30 dias corridos, mas também traz a possibilidade desse período ser fracionado em até 3 vezes, sendo que um dos períodos não pode ser menor que 15 dias, e os outros 2 não pode ser menor que 5 dias. Então, por exemplo, se ele tiver um número de faltas e eu só for conceder 23 dias de férias para ele, eu não vou poder fracionar muito. E agora, um direito do empregador é escolher quando o funcionário vai sair de férias. Então, essa é uma possibilidade do empregador. Ele é que escolhe quando vai querer conceder a férias ao seu empregado. Ah, mas eu posso escolher, eu queria tanto sair em dezembro. Não, se ele não quiser, se o seu empregador não quiser. Só há algumas exceções. Por exemplo, se tiver 2 pessoas na mesma família, parentes de primeiro grau, trabalhando na mesma empresa. Então, por exemplo, marido e mulher trabalhando na mesma empresa. Então, esses têm que tirar férias no mesmo período. Porque senão, um sai em janeiro e o outro sai em junho, eles nunca vão viajar juntos. Então, pai e filho trabalhando na mesma empresa. Ou 2 irmãos trabalhando na mesma empresa. Esses, obrigatoriamente, têm que sair no mesmo período. Porém, quem escolhe o período é a empresa. A empresa que determina qual vai ser o seu período de férias. A outra exceção é para menores de 18 anos. Os menores de 18 anos também, obrigatoriamente, têm que sair em férias no período escolar. Então, quando tem férias escolar, é que o empregador pode conceder as férias dele. Porque senão ele não teria férias efetivas. Então, essas são algumas exceções. Fora as exceções, é o empregador que decide quando o empregado vai sair de férias. Só que ele não pode pegar o empregado de surpresa. Não posso chegar assim, olha, amanhã você está de férias. Tchau. Não posso fazer isso. A lei determina que a comunicação de férias tem que ser feita com, no mínimo, 30 dias. Então, 30 dias antes, eu tenho que falar, daqui a 30 dias,
você vai sair de férias. E o pagamento tem que ser 2 dias antes dessa pessoa realmente sair de férias. E como funciona o pagamento? É um salário mais 1/3. E tem que ser feito até 2 dias antes dessa pessoa efetivamente sair de férias. Ok? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa de férias para eu falar. Também a empresa pode fornecer férias coletivas, então dar a todos ao mesmo tempo. E vamos supor que a empresa fale, não, férias coletivas é apenas 8 dias. Eu posso depois descontar esses 8 dias nas férias do meu empregado? Pode. Normal, férias coletivas é contabilizada, tá? Normalmente. Outra coisa também, o empregado pode vender até 10 dias de férias. E aí é uma prerrogativa do empregado. Eu conheço empresas que já é automático, ela já conta lá, ela já conta 10 dias de venda de férias. Isso não pode. A empresa pode até solicitar, mas se o empregado não quiser, não será, porque essa é uma prerrogativa do empregado. Ele pode vender até 10 dias de férias. Não pode vender mais e não pode ser uma prerrogativa do empregador. Isso não pode ser automático. Ok? Acho que de férias, basicamente... Pois não. Você falou um salário em relação às férias. Um salário mais 1/3. Dentro, aí paga 2 dias antes do funcionário sair de férias. Mas aquele salário normal que o funcionário ia receber é esse aí. Só que eu acrescento mais 1/3, é isso? Não seria 2 salários no mês, não. É isso? Então, normalmente, a pessoa trabalha para receber, certo? Então, naquele mês, por exemplo, nesse mês, eu vou receber o meu salário normal, porque eu trabalhei, estamos em março, né? Porque eu trabalhei em fevereiro. Então, eu vou receber o meu salário normal. Em abril, eu vou sair de férias. Então, você vai pagar o meu salário de março e vai pagar as minhas férias de abril. Então, nesse mês, eu vou receber 2 salários, porque eu estou recebendo de março, que eu trabalhei em fevereiro, e as minhas férias em abril, que você tem que me pagar 2 dias antes do meu gozo. Então, por exemplo, eu só vou sair de férias em abril, você tem 2 dias antes para me pagar. Então, você vai me pagar um salário mais 1/3. Eu fiquei de férias os 30 dias de abril, eu voltei dia 1º de maio. Eu vou receber salário em maio? Não, porque eu tenho que trabalhar maio para receber. Deu para entender? No mês de março, eu realmente vou receber 2 salários, que é o meu salário do mês de março, competência que eu trabalhei em fevereiro, e as minhas férias. Eu vou sair de férias em abril todo, volto dia 1º de maio. Dia 1º de maio, eu tenho que trabalhar até o final do mês de maio para poder receber o meu salário de maio. Então, maio eu não vou receber salário, eu vou receber em maio, junho. Entendeu? Tá correto? Perguntei para o meu universitário. Então, exatamente, agora vamos continuar falando de o que é período aquisitivo e o que é período de gozo de férias. Então, período aquisitivo, 12 meses de trabalho. Período de gozo, quando que eu tenho que sair de férias? Nos 12 meses seguintes. Então, por isso que, normalmente, o funcionário chega para mim e fala, mas o meu patrão só concede férias quando está vencendo a segunda. Você acredita? Eu falei, eu acredito, porque isso é legal. Está correto, porque ele tem 12 meses após você ter adquirido o seu direito de férias para te conceder as férias. Então, normalmente, o empregador só dá férias quando está vencendo a segunda. O que ele não pode fazer é deixar vencer a segunda. Então, eu adquiri o meu direito de férias com 12 meses, passou mais 12 meses e ele não me deu o meu direito de férias. Venceu esses 12 meses, tem que pagar dobrado. As férias têm que ser dobradas. Então, ele não pode deixar vencer a segunda. Então, eu tenho o meu período aquisitivo e o meu período de gozo, que é os 12 meses subsequentes. Continuando a um direito do trabalhador, dever do empregador. Então, é direito do trabalhador o seu respeito da hora de trabalho e o seu respeito do descanso obrigatório. Então, a legislação diz que, fora casos excepcionais, a jornada diária ela tem que ser de 8 horas. 8 horas trabalhadas ou 44 semanais. Então, não pode passar de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Nós temos algumas
jornadas especiais, que já são definidas em lei, e outras que podem ser acordadas com os sindicatos das categorias. Então, nós temos, por exemplo, jornada 12 por 36, no caso que a pessoa trabalha 12 horas seguidas e folga 36. Nós temos a jornada 12 por 48 e a 24 por 72. Temos jornadas por escala, então nós temos algumas jornadas especiais. E nós temos também algumas categorias diferenciadas, onde há leis especiais que determinam jornadas diferentes. Por exemplo, nós temos os bancários, que só trabalham 6 horas diárias. Nós temos os jornalistas, que têm escalas reduzidas e diferenciadas. Nós temos os médicos, os aeronautas, os radiologistas e os advogados. Avisa meu patrão que eu só posso trabalhar 4 horas por dia. Vocês acreditam nisso? Advogado, 4 horas por dia. Trabalho intelectual. Ainda bem que ela é patroa. Então, nós temos algumas legislações especiais que determinam horários diferentes. Mas, regra geral, 8 horas diárias e 44 semanais. E ainda temos obrigação de conceder um descanso de 24 horas. Preferencialmente aos domingos, que nós chamamos de DSR, Descanso Semanal Remunerado. Então, esse descanso não pode ser descontado do trabalhador. Ele tem que ser remunerado. Então, preferencialmente, o descanso aos domingos. Ah, mas eu trabalho por escala. Pode, normalmente. Pode trabalhar aos domingos, desde que você tenha o seu descanso semanal remunerado, seja um dia na semana, e que uma vez por mês seja num domingo. Mas pode trabalhar por escala. Nós temos também algumas escalas diferenciadas de serviços que não podem parar, por exemplo, transporte público, UBS, hospitais, atendimento ao cliente, os saques. Então, nós temos algumas escalas especiais que também podem, a legislação traz esse diferencial, mas obrigatoriamente tem que ter o seu descanso semanal remunerado normalmente, tá? Preferencialmente aos domingos. E, em continuidade, além da jornada de trabalho, nós também temos o direito ao pagamento de horas extras. Porque eu até posso fazer horas extras, eu até posso exigir do meu empregado que ele faça horas extras, desde que eu o remunere. Só que a lei também traz algumas regras para isso. Eu não posso exigir que ele trabalhe 24 horas. Eu quero que você faça horas extras, mas você fica por aqui, já dorme, já põe uma caminha. Não posso, né? A lei diz que as horas extraordinárias só podem ser acrescentadas de 2 horas. Então, o funcionário que trabalha 8 horas diárias, ele só pode fazer mais 2 horas extras. E essas 2 horas extras, elas têm que ser remuneradas no mínimo a 50% do valor da hora normal. Por que eu falo no mínimo? Porque tem algumas convenções coletivas que trazem além disso. Então, por exemplo, cooperativa de alimentos, que é uma convenção coletiva que eu trabalhei muito, ele traz que a hora extra, o adicional de hora extra pago a mais, é de 60%. A convenção coletiva que trabalha com plástico, eles traz que o adicional de horas extras para quem trabalha em domingos e feriados, que deveria ser 100%, então quem trabalha em domingos e feriados tem que receber um adicional de hora extra de 100%. Mas essa convenção coletiva traz que o adicional de hora extra é de 120%. Então, o empregado que trabalhar em domingos e feriados tem que receber a sua hora extra com adicional de 120%. Eu sou uma empresa do ramo de plástico. Posso falar, não, mas está muito pesado para mim, eu vou pagar o que a lei determina, 100%. Posso? Não. Porque é uma convenção, um acordo coletivo que determinou que tem que ser 120 e eu tenho que respeitar a minha categoria de classe. Tá? Então, nós temos aí as horas extras lícitas, que a lei permite, até 2 horas diárias. O limite, incluindo a jornada, é de 12 horas de trabalho diário e temos alguns plantões diferenciados que não pode fazer hora extra. Tá? E quem trabalha também com insalubridade também não pode fazer hora extra. Nós temos as horas extras ilícitas, então, que são superiores a 2 horas diárias ou 4 horas diárias, né?
durante o aviso prévio, não é lícito fazer horas extras e durante a sua pausa para a refeição. Também não pode falar assim, olha, se é o seu horário de almoço, mas você faz essa hora como hora extra, eu te pago. Não, não pode. Mesmo eu pagando, não pode fazer horas extras na sua pausa para intervalo. A empresa também, ela pode optar por, em vez de pagar em espécie a hora extra, ela pode fazer o banco de horas. Então, a lei, ela autoriza. Antigamente, as empresas só poderiam fazer banco de horas se tivesse negociação com um sindicato. Porque o sindicato não autorizava, queria aumentar a sua taxa de contribuição, e a gente ficava implorando, pelo amor de Deus, porque a empresa precisava da autorização para fazer banco de horas. Então, o sindicato mandava tudo o que queria e a gente só obedecia. Com a reforma trabalhista, há a possibilidade agora da empresa fazer acordo direto com o funcionário. Então, você aceita fazer banco de horas comigo? Então, em vez de eu pagar em espécie, você vai tirar banco de horas, nós vamos acumular essas horas extras que você fizer e você tira em folga. O funcionário aceitando, assina-se o termo, banco de horas válido. A única ressalva é que esse banco de horas ele tem que ser disponibilizado para o funcionário usufruir dessas horas em até 6 meses. Então, se eu fizer o acordo direto com o funcionário, ele tem que usufruir desse banco, ele tem que zerar esse banco em até 6 meses. Agora, se eu fizer com o sindicato, ele pode usufruir desse banco até em 1 ano. Então, se o sindicato autoriza, aí aumenta a margem para ele usufruir desse banco de horas em até 1 ano. E também essas horas, elas têm que ser devidamente registradas em cartão de ponto. Então, eu não posso simplesmente falar, não, você vai me dizendo aí essas horas, ou eu computo a hora que eu quiser, que você fez, eu estou de olho a hora que você entra, a hora que você sai. Não, tem que ser registrado em documento idôneo. A legislação, ela traz que a obrigatoriedade do cartão de ponto é só para empresas que têm mais de 20 funcionários. Então, por exemplo, se eu tenho 2, se eu tenho 1, se eu tenho 3, eu sou obrigado a ter cartão de ponto? Obrigado você não é. Porém, se esse funcionário entrar na justiça, pleiteando horas extras, o ônus da prova de provar que ele fez ou não fez, que você pagou ou não pagou, continua sendo seu. Então, como que você vai provar se você não registra? E se ele levar uma testemunha lá e dizer, não, eu vi, ele entrava às 7 da manhã e saía à meia-noite? Complicado. Então, eu sugiro para as empresas que eu advogo, independente do número de funcionários que você tiver, institui cartão de ponto. Não custa nada. E o cartão de ponto também não pode ser britânico. O que é um cartão de ponto britânico? Que todo dia tem a mesma marcação. Então, todo dia o cara entra às 7, sai 1 hora para almoçar, volta às 2 e sai às 16. Ou às 17, né? Senão dá hora extra. Todo dia o cara entra às 7, faz 1 hora de almoço, sai às 17, em ponto. Não tem variação. Isso é cartão de ponto britânico e é rechaçado pela Justiça do Trabalho. Chega com um cartão de ponto desse, o juiz, vixe, quantas vezes você quer pagar a condenação? Só falar. Então, cartão de ponto também não pode ser britânico. E precisa ter cartão de ponto. Quer pontuar? Eu gosto de falar de doméstica, porque tem um ditado que fala que quem não foi processado por doméstica é porque ainda vai ser. Mas, realmente, durante muito tempo, as pessoas sempre tiveram o hábito de contratar pessoas para fazer serviço doméstico, e aí aquela pessoa reside na casa ali de onde está trabalhando. E ali vai trabalhar, vai dormir e tudo mais. E de um tempo para cá, a Justiça do Trabalho tem implicado muito com isso. E uma das coisas que ela atribuiu foi a obrigação do cartão de ponto, mesmo que você tenha lá só uma pessoa trabalhando na sua residência. Você tem que implementar o cartão de ponto. Se não implementar o cartão de ponto, há uma grande chance do juiz simplesmente considerar aquilo que o empregado doméstico fala lá no processo. Então, se ele fala lá que trabalhava, por exemplo, das 7 às 10, é aquilo que o juiz vai tomar como verdade, uma vez que não foi apresentados cartões de ponto. Um outro problema também, que é muito recorrente, nós tivemos alguns casos recentes lá no escritório, com relação, por exemplo, vendas de gás. O pessoal que revende gás. O camarada tinha lá apenas uns 3 funcionários.
E aí ele entra naquele carrinho, coloca aquela música e sai no meio da rua vendendo gás. A tratativa entre o comércio e o revendedor normalmente é salário, só que ele dá uma comissão por gás que ele vende. Então o camarada que está lá vendendo gás, ele não quer nem saber quantas horas vai ter que trabalhar. Enquanto ele está vendendo gás, ele está rodando com aquele carrinho e aquela musiquinha. E vai. E às vezes a gente se depara aí com pessoas trabalhando até 8, 10 horas da noite, tentando vender lá o seu gás. E esse camarada, por exemplo, sofreu as ações dos 3 empregados que ele tinha. E as condenações, para vocês terem uma ideia, passa de 150 mil cada uma. O cara praticamente teve que encerrar suas atividades. Então é um ponto bem importante ter esse controle da jornada para você não ser pego de surpresa aí depois. Isso é muito preocupante, porque eu tenho algumas pessoas que falam assim para mim, mas foi ele que quis fazer essas horas. Eu não pedi, ele trabalhava fora, ele trabalhava externo. A gente se depara muito com isso, com pessoas que são comissionistas, que ganham por comissão. Então, a pessoa que ela é comissionista, ela quer o quê? Vender. Porque quanto mais ela vender, mais ela vai ganhar, e aí ela faz horários absurdos. Mas é obrigação do empregador de controlar a jornada. Eu não posso deixar isso a cargo do meu empregado e falar que ele fez porque ele quis. Lá em cima nós lemos o artigo que empregador é a pessoa jurídica que assume o risco da atividade. Então, o risco da atividade é meu como empregador, é meu como empresa, é meu com quem contrato, com quem eu chamo para trabalhar. Eu não posso jogar esse risco nas costas do trabalhador. Mesmo que ele quis fazer, mesmo que ele pediu, mesmo que ele tinha boa intenção, eu não posso. O risco da atividade é minha. Eu tenho que assumir o risco. A lei diz isso. Então, é eu que tenho que controlar. É eu que tenho que falar, não, para, o seu horário é esse, você vai embora. Ah, mas eu preciso que ele faça. Contrate outra pessoa. Faça turnos de revezamento. Tem outras modalidades de eu conseguir contornar essa situação. Tá? E também, toda vez que ele fizer a hora extra, eu sou obrigado a pagar. Ah, mas eu não pedi para ele fazer, mas deixou. Ele estava na sua empresa. Você deixou ele fazer. Ah, ele fez sem eu deixar. Cadê a advertência? Cadê a suspensão? Cadê as medidas disciplinares? Porque se ele está fazendo sem a sua permissão, então ele está sendo um insubordinado. E se ele está sendo um insubordinado, eu tenho que aplicar medidas de direção. Então, é isso que a justiça vai dizer. É isso que o Poder Legislativo vai dizer. Então, é do empregador essa obrigação. Outro direito básico são os intervalos. Então, o intervalo intrajornada e o intervalo intrajornada e o interjornada. Então, o que é o intervalo intrajornada? É o horário de almoço ou de pausa para refeição e descanso. A lei fala que o mínimo para uma jornada de 8 horas é 1 hora. Por que é o mínimo? Porque a convenção coletiva pode trazer um horário maior. Eu tenho empresas que dão 1h12, 1h15, 1h30, 2 horas. 2 horas é o máximo de intervalo que pode ser feito. Tá? Para pessoas que trabalham até 4 horas, não é obrigado intervalo. Para pessoas que trabalham de 4 a 6 horas, 15 minutos de intervalo, mínimo. Para pessoas que trabalham superior a 6, 1 hora de intervalo mínimo. Isso é que a legislação determina. E o intervalo interjornadas? É aquele intervalo quando termina uma jornada até o início da outra. A legislação determina que tem que ser, no mínimo, 11 horas. 11 horas de descanso é o que essa pessoa precisa ter entre o término de uma jornada e o início de outra. Se não é respeitado esse intervalo mínimo de 11 horas, condenação em horas extras, fiscalização do Ministério do Trabalho, e o que nós chamamos hoje que essa pessoa pode pleitear é o dano existencial. Eu deixei de existir porque a empresa simplesmente não deixava. Eu praticamente morava na empresa, não tinha intervalo nenhum entre o fim de uma jornada e o início de outra. A legislação, a doutrina chama isso de dano existencial. A pessoa deixa de existir porque só trabalha. Só trabalha. Então, vem a lei e traz esse intervalo mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra. Esse é um direito básico do empregado.
e um dever do empregador. Partindo aqui, outro direito básico, auxílio transporte. Então, toda empresa tem que dar o vale transporte para aqueles funcionários que utilizam de transporte público. Então, eu vou com o meu carro porque eu quero. A empresa tem que pagar vale transporte? Não. Não, é só de transporte público. A não ser que seja um requisito da empresa que eu vá trabalhar de carro para exercer determinada função. Então, por exemplo, eu sou vendedor. Ele determina que eu vou com o meu carro para fazer visitas aos clientes. Aí ele tem que me dar ajuda de custo, porque é uma determinação dele. Tem que vir do empregador todas as ferramentas de trabalho, inclusive a locomoção. Se a empresa oferecer o famoso fretado, ela precisa fornecer vale transporte? Se o fretado for de todo o período, entre a casa daquele trabalhador até a empresa, não precisa pagar vale transporte. Tá? O empregado vai a pé, não precisa pegar ônibus, tenho que pagar vale transporte? Não, é só para empregados que utilizam transporte público, sendo ônibus, trens e outros. Tá? A legislação também autoriza que seja descontado até 6% do salário base desse empregado. Então, a empresa faz o pagamento do vale transporte, mas pode descontar até 6%. Tá bom? Correndo aqui. Outro direito básico, a gente já está partindo para o final. Qual outro direito básico do empregado, dever do empregador? Estabilidades provisórias. Então, nós temos algumas estabilidades previstas na lei. Uma delas é a estabilidade gestante. Avisa para o meu empregador que eu não posso ser dispensada. Então, toda gestante tem estabilidade de emprego, não pode ser demitida, não pode ser dispensada, salvo justa causa. Tá? Salvo justa causa. Mas eu não aconselho a ninguém a dar uma justa causa para grávida. É muito difícil você reverter isso na justiça do trabalho. Então, salvo justa causa, gestante não pode ser dispensada. Qual que é o período da estabilidade? Desde a concepção, desde quando eu descobri que estava grávida, até 5 meses após o parto. Eu tenho essa estabilidade. Fora a estabilidade, a gestante também tem direito a receber a licença maternidade, né? O que é a licença maternidade? É o período que ela vai ficar com o bebê após o nascimento da criança, sem a redução salarial. Ela vai receber salário normal. E essa licença maternidade ela é de, no mínimo, 120 dias, 4 meses após o nascimento. Por que no mínimo? Porque as empresas que são optantes pela empresa cidadã, que é um programa do governo, ela pode conceder até 6 meses de licença maternidade. Tá? Pode chegar até 6 meses. E tem algumas convenções coletivas, se eu não me engano, a do bancário, ela é assim, que também é 6 meses de licença maternidade. Tá? Então, ela vai ficar na sua casa, cuidando do seu bebê, recebendo salário. E tem a estabilidade, não pode ser demitida. Outra estabilidade é do empregado acidentado. Então, todo empregado que sofrer um acidente do trabalho, ficar mais de 15 dias afastado, ele tem estabilidade de 1 ano. Não pode ser demitido por 1 ano, estabilidade de 12 meses. Tá? Empregado acidentado. Após a sua alta, tá? Porque tem empregados que ficam anos afastados e aí quando volta a empresa já dispensa. Ué, mas não era só 1 ano? É 1 ano, mas contado do retorno dele estar apto, né? Enquanto ele estiver recebendo auxílio do INSS ou estiver afastado, não se conta esse período de estabilidade. Outra estabilidade, dirigente sindical e membro da CIPA, Segurança do Trabalho. Então, toda aquela pessoa, porque tem que ter uma cota de inclusos dirigentes sindicais dentro da empresa, a depender do número de funcionários que a empresa tem, começando a partir de 20. Então, se eu quero ser uma dirigente sindical, e eu não quero ser, pelo amor de Deus, você faz o ingresso, quando você registra a sua chapa, você tem estabilidade. Então, nas grandes empresas, metalurgia, por exemplo, é uma corrida sem fim para ser um dirigente sindical. Todo mundo quer ser um dirigente sindical. E aí, quando ele registra a candidatura, ele tem estabilidade desde o fim da sua chapa até 1 ano, 12 meses. E o membro da CIPA, que é da Segurança do Trabalho, a mesma coisa. Termina o seu mandato ali, ele tem estabilidade de 1 ano. Por que a lei trouxe isso? Porque são funcionários que ninguém quer ter na sua empresa.
Então, ninguém quer ter lá um dirigente sindical reivindicando direitos. Ninguém quer ter um membro da CIPA dizendo, olha, se você não tirar esse degrau, os funcionários vão se machucar. Ninguém quer ter. Então, quando esse funcionário termina a sua gestão, as empresas dispensavam. E hoje não pode ser assim, tem estabilidade. Partindo para o final, outra licença. Outro direito aqui, nós temos a licença paternidade, tá? Avisa meu marido porque ele nunca tirou, que pode ser de 5 dias corridos, tá? Para empresas de modo geral, privadas, 20 dias corridos para empresas que é optante pelo Programa Cidadã e 20 dias corridos para servidor público federal. Então, licença paternidade é um direito de todos. Outro direito, direito à segurança e saúde no trabalho. Todo funcionário tem direito à segurança e saúde do trabalho. É uma obrigação do empregador fornecer um ambiente salubre, um ambiente seguro. E como eu faço isso? Primeiro, verificando a estrutura, as condições do meu ambiente de trabalho. Então, tem que ter local adequado, iluminação adequada, uma cadeira ergonômica. Tudo isso é obrigação do empregador verificar. Fora isso, para atividades específicas, eu tenho que fornecer os EPIs, os itens de segurança do trabalho. Então, tem que fornecer botas, luvas, protetor auricular, óculos, jaleco, se a função necessitar. É obrigação do empregador. E não pode ser descontado esses itens do empregado, a não ser que haja, por dolo, por intenção, o mau uso desses equipamentos. Aí pode ser descontado, mas o fornecimento não pode ser descontado. Fora isso, tem a saúde no trabalho. Toda empresa é obrigada a passar o seu funcionário pela segurança, pela saúde do trabalho. Então, tem que fazer exame admissional, exame demissional e os exames periódicos para saber se está tudo bem com a saúde daquele trabalhador. Tá? Só não pode, quando na contratação, pedir teste de gravidez a gestantes. Isso a justiça bloqueia. Você não pode pedir um teste de gravidez a gestante, porque se ela tiver gestante, você não vai contratar? Isso é discriminação, não pode. De resto, tem que passar o seu funcionário na saúde do trabalho. Outro direito, direito ao FGTS. Todo trabalhador tem direito a receber o seu FGTS, 8% do salário base. Esse valor não é descontado do trabalhador, não pode ser descontado, diferente do INSS, que não se reverte para o empregador. Esse valor é descontado do trabalhador e repassado ao governo. O FGTS não pode ser descontado do trabalhador, é na base de cálculo de 8%. A empregada doméstica tem uma base de cálculo diferente, porque o empregador já deposita a multa de 40% mensalmente, se eu não me engano é 11,3% ou 11,2%, que se deposita mensalmente. Esse funcionário que recebe 8% por mês, se ele for dispensado sem justa causa, ele vai receber depois esse montante todo, corrigido, porque a conta corrige, e vai receber a multa de 40%. Então, ele tem o direito à multa de 40%. Se ele pedir demissão ou for dispensado por justa causa, não tem direito à multa. Só os dispensados sem justa causa. E nos contratos de aprendiz, também esse percentual é reduzido. Em vez de 8%, é 2%. Esses são os direitos básicos do trabalhador, mas existem muitos, muitos, muitos outros. Mas nós estamos finalizando. E, para chegarmos ao final, eu coloquei algumas perguntinhas recorrentes que nós recebemos. Nós temos um canal de WhatsApp lá no escritório, que é aberto ao público em geral, para que eles nos contactem, tirem suas dúvidas e façam a opção se quer entrar com ação ou não. E aí eu recebo algumas perguntas muito recorrentes. Tem uma que eu não coloquei aqui, mas essa é campeã, que é: eu tenho direito ao seguro-desemprego? Todo mundo faz essa pergunta. Eu tenho direito ao seguro-desemprego? Depende, tem que ver o seu período de trabalho. Mas fora isso, tem outra coisa. Eles me perguntam muito. A empresa é obrigada a fornecer uniforme? A empresa é obrigada a fornecer uniforme? Não. A empresa não é obrigada a fornecer uniforme se não exigir vestimenta.
Então, se a empresa não exigir um tipo de vestimenta, ela não é obrigada a fornecer uniforme. Mas se exigir, aí ela é obrigada a fornecer uniforme. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, eu quero todo mundo de calça preta e camiseta branca, não pode ser outra coisa, eu tenho que fornecer o uniforme, se eu exigir. Agora, se eu falar assim, pode vir trabalhar da maneira que quiser, desde que seja decente. Eu não gostaria de leg, nem regata, nem bermuda. O resto está liberado. Aí eu não preciso exigir uniforme. Porque aí eu estou fazendo apenas um código de conduta, um código de vestimenta. Eu não estou exigindo a peça. E se eu quiser também que tenha logotipo, logomarca, nome, bordado, figurinha, aí eu tenho que fornecer o uniforme. Tá? E outra coisa também é que eu tenho que fornecer os EPIs, que é diferente de uniforme. Então, jaleco, eu tenho que fornecer. Protetor de roupa, eu tenho que fornecer. Avental, eu tenho que fornecer. Aqueles que usam na solda, como que é o nome? Macacão, eu tenho que fornecer. Fora isso, não. Outra pergunta, a empresa é obrigada a fornecer alimentação? Não, a empresa não é obrigada a fornecer alimentação, desde que isso não esteja na convenção coletiva. Se estiver descrito na sua convenção coletiva que você tem que receber vale alimentação, vale cesta básica, convênio médico, odontologia, aí a empresa é obrigada a dar. Ela é obrigada a cumprir. E se uma vez eu instituir, vamos supor que não tem nada na convenção coletiva, eu nem tenho convenção coletiva, mas eu quis dar alimentação para o meu trabalhador. Aí um dia eu acordei de mau humor e falei, hoje eu não vou dar não, esse mês eu decidi tirar. Eu posso fazer isso? Não. Uma vez instituído, direito adquirido, tem que continuar até o final, eu não posso tirar benefícios. Então, por exemplo, se eu dei um convênio médico, posso tirar o convênio médico? Não, mas eu posso reduzir custo. Então, eu posso trocar o convênio médico, posso trocar a empresa de alimentação, a empresa que gerencia a alimentação, isso eu posso trocar. Então, não é obrigada a fornecer. Eu forneço Sul América, preciso fornecer Sul América sempre? Não, posso contratar outro, mas em conta. O que eu não posso fazer é deixar de fornecer uma vez instituído. Tá bom? E outra pergunta que me fazem muito é, sou obrigada a cumprir horas extras? Sou obrigado? Não, você não é obrigada a cumprir horas extras. Você não é obrigada a cumprir nada que a lei não determine. Então, você não é obrigado. Porém, se o seu empregador te comunicou com antecedência e pediu uma coisa excepcional, então, olha, eu realmente preciso, porque aconteceu um caso fortuito, uma força maior, você faz hora extra para mim em tal dia e tal horário, e eu me negar, aí eu posso ser punida por isso. E também, se no meu contrato estiver descrito que eu acordei a fazer horas extras e aí depois eu não faço, eu também posso ser punida por isso. Tá? Mas, em regra geral, não sou obrigado a fazer horas extras. Quer apontar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Alguns deveres, muito rapidamente, do empregado. Porque você achou que você só tinha direitos? Não, você também tem deveres. Tá? E alguns dos deveres trabalhar com dedicação, zelo, atenção e boa fé. Lembrando que se você não cumprir um desses requisitos, ter atenção, zelo, trabalhar com boa fé, você pode ser dispensado por justa causa. Na legislação trabalhista há um rol de possibilidade de demissão do empregado por justa causa, quando ele deu motivo para aquela dispensa. E um dos motivos é esse. Eu tenho que acatar e cumprir ordens, então eu tenho que ser subordinada. Eu não posso faltar ao trabalho, eu tenho que ser assíduo e pontual. Fazer os exames médicos e usar todas as medidas de proteção, evitando danos e acidentes pessoais ou com colegas e serviços. Então, esse é um dever do empregado, porque senão ele pode ser punido por isso. Inclusive, se ele se recusar a usar um EPI, ou se recusar a fazer uma determinada medida de segurança e sofrer um acidente por isso, a empresa pode ser escusa de pagar indenização. Se eu conseguir provar que ele sofreu o acidente porque ele não seguiu as regras, porque ele não seguiu as normas, ou ele não utilizou dos EPIs, a empresa pode ser abonada de pagar indenização por aquele acidente.
Respeitar os chefes e colegas, ser fiel aos segredos da empresa. Não pode sair contando segredos industriais por aí. Você pode ser demitido por justa causa por isso. Não praticar concorrência desleal. Você não pode vender o mesmo serviço e produto que o seu empregador. Isso é concorrência desleal. Manter sempre os ambientes de trabalho limpos e organizados. Não estragar o material de trabalho, porque se você fizer isso, pode ser descontado de você, se for comprovado que você teve dolo, culpa, imprudência ou negligência ou imperícia em utilizar determinado equipamento do serviço e ter deteriorado ele. Então, pode ser descontado de você. Alguns direitos do empregador, porque o empregador também não é feito só de deveres, eles também têm alguns direitos. E quais são os direitos do empregador? Cobrar pontualidade e assiduidade de seus funcionários, exigir o cumprimento das tarefas estabelecidas para a função e o cargo contratado, exigir o cumprimento de carga horária, demandar sigilo de todas as informações da empresa, determinar um código de conduta a ser seguido, desde que não ultrapasse os limites da legislação, da ética e da moral. Você pode determinar um código de conduta. Criar um código de vestimenta aos funcionários, desde que eles sejam informados de uma forma bem clara e definida sobre isso. Você pode obrigar esse cumprimento. Aplicar punições no caso de descumprimento ou regras. Então, esse aqui é um direito do empregador, aplicar punições. Apenas fazendo um adendo aqui, que esse aplicar punições, ele tem que ser imediato. Não pode esperar para aplicar a punição. Porque se o empregador falar, eu vou guardar isso aqui que ele fez, na próxima eu aplico 2. Não pode, isso é contra a lei. A lei fala que a aplicação da pena ela tem que ser imediata, porque se você deixar, vai ser entendido como perdão tácito. Você perdoou. Se você não aplicou a punição, perdoou. Não pode suscitar isso depois. Não pode depois mandar por justa causa e o juiz falar assim, ué, mas você já deu uma justa causa, uma pessoa que trabalhou 10 anos, nunca recebeu uma punição. Aí você fala, não, juiz, você não sabe o que ele fazia comigo, ele aprontava todas, eu é que não punia. O juiz vai falar, então, se você não puniu, você o perdoou. E também tem que ter a gradação da pena. Você não pode simplesmente, pelo primeiro erro da pessoa, dispensá-la por justa causa. A não ser que seja realmente um erro muito grave, que seja justa causa. Mas, normalmente, tem que ver a gradação da pena. Então, primeiro uma advertência que pode ser verbal, depois uma advertência escrita, depois uma suspensão e, por fim, uma justa causa. Tem que ter uma gradação da pena. Você pode ter direitos na contratação e na demissão. Você não é obrigado a contratar qualquer pessoa. Você pode fazer uma seleção e contratar quem você quiser. Mas tem que ter respeito desde o momento ali da entrevista, da contratação, até a finalização do contrato. Porque senão você também pode responder por isso. Por exemplo, há pessoas que saem prometendo tudo para o seu trabalhador. E depois não cumpre nada. Ou já tive casos de pessoas que nos procurou que já tinha sido batido o martelo que ela ia ser contratada. Houve uma promessa de contratação. Levou a carteira de trabalho tudo no dia seguinte, olha, pode ir embora que eu pensei bem, não vou te contratar. Não, tem direitos pré-contratuais estabelecidos ali. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então aí que são alguns direitos do empregador. E nós falamos sobre os deveres do empregado, tá? Que foram todos aqueles... falamos de alguns deveres do empregado, que são todos aqueles direitos do empregador, mas o que eu queria mais ressaltar é, você não pode discriminar em razão de cor, raça, sexo, ideologia, deficiência ou religião. Não pode exigir teste de gravidez às mulheres e a Constituição proíbe toda forma de discriminação. Então, como eu falei, você não é obrigado a contratar, a não ser as empresas que entram na cota de portador de necessidades especiais. Essa tem uma cota que é obrigada a contratar, dependendo do número de funcionários. Fora isso, você não é obrigado a contratar ninguém, mas contratou,
tem que haver respeito. E você também pode fazer a dispensa. No direito brasileiro, você não é obrigado a ficar com ninguém como seu empregado, desde que ele não tenha estabilidade. Então, não estou contente com aquele meu colaborador. Eu posso dispensar? Pode. Eu só vou pagar só os direitos da dispensa dele. Tá? Saldo salarial, FGTS proporcional, férias proporcional, multa de 40% e assim por diante. Mas eu posso dispensá-lo o momento que eu quiser. Não preciso dar justificativa para isso. E, por fim, nós temos a nossa conclusão. E eu coloquei uma frase aqui. Independente de você ser empregado ou empregador, seja um defensor dos seus direitos, mas também um colaborador consciente, ciente das obrigações que acompanham o seu papel, independente de você ser empregado ou empregador. Que esse encontro não seja um ponto final, mas o início de uma jornada contínua de aprendizado e crescimento para a sua carreira e o seu negócio. E aí eu pus 2 versículos. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. 1 Pedro 2,18. Forte, né? Difícil ser bom com quem nos trata mal, mas é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. E vós, patrões, fazei o que for de justiça, equidade a vossos empregados, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Colossenses 4:1. E esse Senhor é um Deus de justiça. Então, que nós possamos fazer tudo com justiça, com amor. Amém? Então, nós finalizamos aqui. Amém. Eu finalizo com você. Amém. Agradecer por esse momento que você compartilhou aqui, esse aprendizado. Temos dúvidas. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? O momento é agora, depois... Não, eu não cobro a consulta. Cobro sim. Não cobro, não. Hoje não, mas eu não cobro, não. Hoje não. Os que não vieram vai pagar dobrado. Não. Aqui, obviamente, é só uma pincelada mesmo. A Amanda tratou aqui basicamente o básico. Quando a gente fala, por exemplo, de direito do trabalho, os direitos vão bem além daquilo que ela tratou aqui. E também tem a questão das mudanças, né, que acontecem. Então, esses são os direitos de hoje, né? Amanhã pode ser que muita coisa mude e isso é constante. Sempre tem esse processo de mudança. Mas é realmente um assunto muito importante. Como eu falei aqui no início, 50% das empresas, elas quebram por causa de ação trabalhista. A gente tem, por exemplo, o Fórum da Barra Funda, que consegue fazer em um só dia, 1.000 audiências. Isso só em um dos fóruns trabalhistas de São Paulo. Em um só dia, eles conseguem fazer 1.000 audiências, para você ver o tamanho que é o problema e quanto isso afeta a vida das pessoas, tanto aos trabalhadores como também os empregadores. Então, é um assunto que eu particularmente defendo que deveria ser ministrado nas escolas. As pessoas já deveriam aprender lá, desde a escola, tudo aquilo que corresponde ao direito do trabalho, porque isso realmente tem trazido muito problema para as empresas e também para as pessoas. Oi? Os advogados têm muito trabalho, né, Posidônio? Isso gera honorários, né? Oi. Contrato temporário, você está falando, né? Depende se realmente esse contrato for um contrato temporário. Porque nós temos uma lei dos contratos temporários e lá tem alguns requisitos para você poder fazer esse tipo de contrato. Então, o contrato temporário, ele tem que obrigatoriamente ter a intervenção de uma agência de contratos temporários. Eu, Amanda, não posso fazer um contrato com você direto como temporária. Eu não posso. Eu tenho que contactar uma agência de empregos temporários e, através dessa agência, contratar você, que
que é uma agência especializada para contratos temporários. Fora isso, eu tenho que ter uma demanda extraordinária de serviço. Então, por exemplo, eu não posso contratar você para um serviço novo, por exemplo, que eu estou. Não, tem que ser um serviço que eu já faço, mas que eu tenho uma demanda que foge do usual. Então, se for uma demanda que foge do usual, eu posso contratar um temporário. Então, eu contrato uma agência para fazer essa contratação de um serviço específico, mas que aumentou. E também pode ter um temporário para substituição de pessoal regular. Então, vamos supor que eu só tenha uma funcionária, e essa funcionária saiu de licença maternidade. Então, eu posso, por meio de uma agência de contrato temporário, contratar uma pessoa para substituir essa gestante. A lei também me resguarda. Mas não é para todos os tipos de serviço, e eu não posso fazer contrato direto com essa pessoa no contrato temporário. Mas eu tenho outras modalidades de contrato que eu posso fazer direto com a pessoa que pode me resguardar. Porque o contrato temporário nada mais é que um registro de trabalho, só que ele é por tempo determinado. Mas vai registrar em carteira, vai pagar salário, tudo direitinho. Não seria injusto se a necessidade é para o ano todo, porque isso fica mais barato para a empresa? Fica mais barato para a empresa, porque é através de uma agência que ela contrata, mas também não se torna injusto, porque eu tenho alguns picos no ano de meses que eu não tenho função para aquele empregado se eu contratasse ele por tempo indeterminado, por exemplo. Então, se eu contratasse ele por tempo indeterminado, alguns picos do meu ano, por exemplo, ali para abril, comecinho de janeiro, eu não teria função para ele, porque eu não tenho mais a fábrica inteira rodando. Então, eu trabalho com menos funcionário. De resto, eu tenho temporários praticamente o ano inteiro. Mas sai mais barato para a empresa, sim, pastor, economicamente falando. Mas é exatamente para isso que a lei foi criada. E também, por exemplo, para quem faz festa, quem trabalha em buffet, que normalmente só tem a demanda ali no final de semana, não tem durante a semana, então não tem por que eu ficar com aquele funcionário durante a semana. Eu posso contratar um temporário para as festas de final de ano, por exemplo, o mês das noivas, que é quando eu tenho mais casamento e eu trabalho com aqueles funcionários. Então, a lei também visa isso. As empresas de chocolate que faz ovo de Páscoa, por exemplo. Então, a lei veio para garantir isso. É muita coisa, né, pastor? Cruzeiro, que é por temporada, isso. Exatamente isso. Aí temos as temporadas do Cruzeiro aqui no Brasil. O que muitos funcionários fazem é ir para fora. Quando termina a temporada do Brasil, vai para fora para pegar os cruzeiros internacionais. A gente tem muito disso também. Mas a lei basicamente visa garantir a esses funcionários, para que eles não fiquem sem emprego mesmo, ou que ocorra muita demissão em massa a determinadas épocas do ano, porque isso impacta diretamente o governo no CAGED, aí vai começar a dizer que tem muito desemprego, e na verdade não é desemprego, mas é por causa da sazonalidade. Então o governo fez isso justamente para você também não ter um impacto no seu CAGED ali. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente se despedir desse lugar. Senhor Deus, Senhor Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por este momento, por essa oportunidade que o Senhor preparou aqui para nós, para aprendermos um pouco mais, para sabermos, meu Deus, não só dos nossos direitos como empregado, mas para quando a gente estiver ali na empresa exercendo uma condição maior, uma condição, por exemplo, de gerente, um cargo superior, eu saiba também quais são os deveres que eu vou ter para com os demais, com aqueles que estarão trabalhando comigo. E assim cumprir, meu Deus, a legislação, o que a legislação impõe, porque isso também acaba que nos trazendo uma condição de dar bom testemunho como cristão. Como cristão nós queremos com certeza ser exemplos, trabalhar de maneira correta, e é isso que cada um de nós devemos assumir. Por isso, meu Deus, obrigado mesmo por esses ensinos que foram aqui ministrados pela pastora Amanda. Muito obrigado. Nós te pedimos a tua proteção para o retorno aos nossos lares, que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor abençoe cada empresa, seja aqui na condição de um empreendedor que esteja representando, seja também aqui na condição de um empregado que esteja aqui representando o local onde ele trabalha. Que o Senhor possa também abençoar, meu Deus, os cargos,
que o Senhor continue abrindo portas, em nome do Senhor Jesus. Amém.